This call is now being recorded. Pronto, agora nós estamos gravando. Ó, seguinte, pessoal, esse já é um conteúdo mais importante, mais presente. Onde vocês vão achar isso aqui? Ó? Vale a pena, eu sei que tem um pessoal super cuidadoso aqui. O UEL, o Universidade Federal do Paraná. Ah, esse aqui vê uma que pauta a prova dela a partir disso. Unicamp. Bom, eu já expressei, né, toda a minha admiração profunda pela Unicamp. Então, assim, quando eu vou atrás de uma questão legal sobre formação de palavras, é com a Unicamp. Mas aí o problema é que é só a segunda fase, tá? A FUVEST está vivendo o momento dela também, de buscar isso. Eu já vou explicar por quê. E aqui no Paraná, a gente vai encontrar algumas questões muito boas da UEM falando sobre isso, tá? É normal. E é assim, né? Se a UEM traz, a UEPG vai lá e faz também. Você acha que é inveja, Cláudia? Deus do céu, acho que não. Eu acho que eles são, assim, amigos, tá? Inveja, né? Se chamar de inveja, né? Eu digo que eles são assim, eles sim, eles um inspira o outro. Acho bonito assim, tá bom? Ó. Então vamos começar a pensar nisso. Formação de palavras. O que a gente vai ter aqui, ó? Os conteúdos dessa aula serão palavra primitiva, palavra... Ah, deixa eu voltar aqui. Lembra que eu pedi para que vocês começassem a aula de estrutura da palavra olhando o roteiro da aula? Lembra que eu perguntei? Falei, vocês acham que essa aula vai ser muito difícil ou uma aula mais fácil? E ninguém conversou comigo. Ninguém. Ainda bem que eu tenho problema de autoestima, viu? Porque senão eu estava chorando agora. Ó, mas a aula de estrutura da palavra foi muito difícil? Não. Agora, quando você olha para esse índice aqui, ó, nem tanto, tá vendo, gente? Ó, muito obrigado, ó. São muitos detalhes, mas, ó, você vai ver que a parte que mais é cobrada não tem tanto detalhe assim. Palavra primitiva, palavra composta, tipos de composição, palavra derivada, tipos de derivação e formação de palavras, tá? Outros processos, tá bom? Beleza? Então, vamos começar. Bom, se eu tenho aqui na sala algumas professoras de português como eu, a gente vai lembrar de uma fase, e acho que vocês vão lembrar dessa fase. Se lembra na escola, quando a professora falava assim, forme palavras a partir de pedra. E aí, você começava, pedreiro, pedregulho, pedrisco. Pedrisco você não falava, porque você não sabia essa palavra. Pedregulho, pedrada, e aí o mais arrojado falava pedrão, e essa era a vida da gente, tá? Era assim que a gente organizava a vida, tá? Tinha um colagem também, não lembro essa aí. Punha assim e ia fazendo grudadinho, é verdade. Aí, o que acontece? A palavra primitiva é essa palavra que vai dar origem a esse termo. Então, por exemplo, eu falo a palavra vento e eu consigo criar palavras a partir de vento. Eu falo a palavra leite e eu consigo criar palavras a partir de leite. Quando a gente é criança, isso dá um ziquezira na cabeça, assim, ó, porque a gente está aprendendo palavra primitiva, derivada, aí a gente está aprendendo os derivados de leite, aí a gente pensa em coisas absurdas, tipo queijo, requeijão. Não, esquece isso aí. A gente está falando de palavras que apresentam um radical que vai gerar outras palavras. Então, leite, leitinho, leiteira, leitoso, pronto, acabou. É assim, tá? Vento, ventania, ventilador, vendaval, pronto, é isso aí, tá? É desse jeito. Eu preciso conservar a sua identidade, né? Eu tenho que achar essa palavra dentro da outra. Beleza.
Quem já foi aluno meu esse ano já me viu falar muito de palavra primitiva, derivada, primitiva, derivada, primitiva, derivada. E aí a gente usa esse conceito em substantivo primitivo, substantivo derivado, tem isso. Adjetivo primitivo, adjetivo derivado, isso existe, tá? Então a palavra flor é uma palavra primitiva. Ó, essa é a primitiva. E essas aqui são as palavras derivadas. É só isso que eu quero desse slide. Mais nada, tá? Não tenho mais nada aqui a acrescentar. Vamos continuar. Agora a gente vai falar o seguinte. Às vezes uma palavra, ela é o resultado da união de dois ou mais radicais. Então, às vezes, por exemplo, eu olho a palavra guarda-roupa, né? Guarda-roupa. E eu percebo que essa palavra, ela é o encontro da expressão guarda e roupa. E elas não estão desassociadas, elas geram um novo nome. Então, essa ideia de aproximar duas expressões para criar uma nova expressão, isso é o que a gente chama de palavra composta, tá? E é muito legal, porque às vezes a gente vê direitinho, a gente reconhece, assim, sabe? Você olha e fala, aqui, ó, gira, sol, para, quedas, beija, flor. Você vê certinho, mas tem umas que a gente não vê direito. Vou te explicar qual. Tipo assim, ó, quer ver? Ó. Ó. Tá vendo? Planalto. É uma palavra composta. Eu conheço essa palavra e reconheço que aqui eu tenho plano e aqui eu tenho alto. E aí eu percebo que quando elas se aproximaram, houve um movimento de mudança, né? Agora, é igual vinagre, perfeito, Malu. Vinagre, que é a ideia de vinho acre. Aí, ó, já me mandaram peralta, né? E o pernalta, que é perna alta. Não, agora, já que nós estamos brincando de mostrar conhecimento, vou meter o pé na jaca. Sabe um outro que é assim? É embora. Me ajuda aí. Embora, me ajuda? É isso aí, senhoras. Em boa hora. Nossa, perfeito. Perfeito. Muito bom. Diz que cadáver é assim também, sabia? Eu não sei, assim, né? Mas os linguistas dizem que cadáver vem de carne dada aos vermes. Eu acho horrível, né? Então, nem vou escrever, porque eu acho de mau gosto. Mas pode ser que seja, né? Não saber. Tem umas coisas que o povo também escreve na internet que não sei se é verdade, não. Diz que a palavra forró, né? Que vem de mas não sei se é verdade. Não sei. Eu tenho um livro aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Se tá na internet, tem um livro aqui que se chama... Eu comprei esse livro, não sei, chama A Casa da Mãe Joana. E ele explica, assim, o significado de umas expressões. Mas o sujeito não é um linguista de formação, ele é um curioso pesquisador da linguagem. Então é legal a história que ele conta, mas não dá para botar fé, levar para a sala de aula. Tal. Depois eu mostro para vocês. Então, girassol, paraquedas, beija-flor, tudo marca aí para a Cláudia, ó. Palavras compostas. Tá? Palavras compostas. Tá aí, não tem como dar errado. Tá bom? Dois ou mais radicais, tá? Então, agora vamos entrar na teoria. Agora acabou a conversa mole, tipos de composição. Bom, então vamos lá. Eu tenho na língua portuguesa dois tipos de composição: justaposição e aglutinação, tá? Tá aqui, ó. Ó. Qual é a diferença, Cláudia? Basicamente é o seguinte: quando eu digo que o processo é de justaposição, o que eu fiz? Eu aproximei as duas, e nessa aproximação,
eu não tenho nenhuma mudança. Eu apenas trago as duas, as coloco uma do lado da outra, posso juntar com hífen ou apenas justaposicionar. Então, se você olhar a palavra paraquedas, perceba, elas foram unidas, tudo bem pertinho, né? Bonito? São unidas, e não existe entre elas nenhum hífen, mas eu reconheço o para e o quedas. Beija-flor. Eu junto, reconheço que elas existem isoladamente e reconheço o que significa quando estão juntas. Então, a lógica aqui é justaposição. Não há alteração. Tá? Faz isso aí. Já em aglutinação, há alteração. Há alteração. Ó, você pega aqui, ó, plano, alto, você tem esse recorte aqui. Embora, em, boa, hora, ó, você tem esse recorte. Embora. E aqui eu queria fazer uma observação bastante interessante, que essa palavra embora, na língua portuguesa, ela é usada assim, ó. Lá vamos nós para as nossas anotações, ó. Você usa essa palavra assim, ó. Vou embora. Pode perceber que combina com a ideia do vou em boa hora. Agora, quando você diz embora chova, sairei. Percebe que esse embora tem um conteúdo diferente desse embora. Tá? Esse embora aqui, ele é igual a ainda que chova. Ainda que chova. Tá? A gente vai depois aprender que o nome disso é conjunção. Esse é o nome. Né? Agora, esse embora aqui, eu vou em boa hora. Quando que você vai? Eu vou em boa hora. Esse aqui, ó. Então, para quem gosta de fazer provas de somatória, é bem legal porque eles podem usar essa informação de duas palavras que são idênticas, né? Que estão associadas a conteúdos diferentes, tá? Isso é bem legal. Uma concessiva, sim. É uma concessiva. Ó, então vamos continuar. Aí agora eu volto lá para o meu slide para a gente conversar sobre outro aspecto. Bom, uma coisa que eu queria que vocês anotassem aí, porque eu acho que vale a pena, é que a palavra justaposição é um exemplo de justaposição. Fez sentido essa explicação? Tá? Ela é um exemplo daquilo que ela se propõe ser. Tá bom? Bom. Agora eu vou comentar com vocês o processo de formação de palavras derivadas. Então, a palavra derivada, ela tem uma palavra que é o seu radical, e aí você vai derivando essa palavra. Ó. Então, por exemplo, eu peguei aqui a palavra leal, da palavra leal eu faço desleal, eu faço lealdade, e eu faço deslealdade, né? Então, o que que eu percebo? Que eu consigo administrar esse radical acrescentando estruturas antes e depois desse radical. Aqui eu quero comentar com vocês algumas informações que eu acho que são bem importantes, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui, antes de chegar no falso prefixo, uma informação. Vamos lá para a anotação. Ó. Então eu vou colocar aqui momento cultural. Promete prestar atenção? Ó. Eu vou colocar aqui o radical moral, tá?
Só queria lembrar a todos que estão aqui na sala, não sei se está todo mundo que eu queria que estivesse, espero que esteja. A palavra moral, ela aceita artigo A e ela aceita artigo O. Vocês sabiam disso? Sabiam? Não? Então deixa eu contar um negócio para vocês. Com o artigo A, tá? Ó, se você quiser anotar aí, eu acho que você vai gostar. Esse aqui, ele significa algo relativo à ética, comportamento. Tá bom? Esse com o artigo O, que é bem diferente, né? A gente não está acostumado a pensar nele, mas acredite, você usa, talvez não saiba. Esse é assim, ó. O moral significa ânimo. Sabe quando a gente escuta alguém dizendo assim, nossa, depois dessa derrota, o moral da seleção está muito abalado. É o ânimo, tá? Não vai esquecer. Aí, olha isso, Gustavo. Agora eu fiz toda essa conversa para chegar nesse ponto que você perguntou. Então, agora eu vou pegar a palavra moral, entendendo essa palavra como a palavra que é a feminina, a moral, tá? E vou colocá-la aqui, ó. Tá bom? Entenda que é o amoral, tá? Esse aqui. Então, agora nós vamos lá. Eu quero saber o que significa amoral, imoral, moralismo, moralista, moralmente, moralizar. E ainda pode ser desmoralizar. Olha só que coisa mais interessante, né? Isso aqui, gente, que eu acabei de fazer com vocês, é um exercício simples, assim, e chato, para você perceber como uma palavra, ela vai criando uma família para ela, sabe? Então, por exemplo, moral é aquilo que nós entendemos que está associado a um conteúdo ético, né? Dentro de um padrão social. Vocês estão prontos? Quando eu falo de amoral, eu falo de ausência de moral. E de onde se tirou isso, Cláudia? Olha só, desse A. Que eu entendo que, em outras palavras, também pode indicar ausência. Assexuado. Percebe? É a ausência do sexo. Né? A, deixa eu ver um outro A que seja assim. Apartidário. Apartidário é aquele que não toma partido. Percebe? É o ad assalariado? Não. Diferente do ad assalariado, esse significa com salário. Lembrando que a palavra salário vem de sal, né? Salário é o sal que se usava para o pagamento, né? Quer ver? Aí, esse I que você está vendo aqui, ó, ele indica para nós, em algumas palavras, negação. Então, imoral é aquilo que nega, que contraria a moral. Você acredita? Então, e existem outros casos, por exemplo, é que normalmente esse I ele vem acompanhado de um M ou de um N, já reparou? Impossível, inviável, incrédulo, né? Esse moralismo, ele indica comportamento, você acredita? É tipo comportamento, conduta. E aí eu consigo ver esse ismo em outras. Quer ver, ó? Cristianismo, catolicismo,
moralismo, ceticismo, capitalismo, é todo mundo dessa família aí, tá? Se amoral e imoral seriam sinônimos, a sua pergunta é perfeita, Maria Vitória. Não. Eles são análogos. Olha que bonito. Sabe usar essa ideia do análogo e do sinônimo ou é meio confuso? Eu vou melhorar, tá? Sinônimo é quando você entende que uma palavra vai substituir a outra, tá? Isso, tamo junto, isso mesmo. Já vou chegar no ismo também, prometo. Ó, é quando você diz assim, me perdi aqui, tanta informação, mas eu vou voltar, peraí, tô voltando. A moral é aquilo que não tem moral. Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês, sem nenhum sofrimento, que os indígenas, né, os povos de origem aqui do nosso país, eles tinham um comportamento amoral. Olha, eu não estou julgando, não estou dizendo nada, eu estou dizendo que eles não partilhavam desse conteúdo moral dos europeus. A ausência dessa moral, tá? Os europeus, eles tinham um conteúdo moral apreendido. Então, quando eles vieram aqui e violentaram as mulheres, quando eles vieram aqui e mataram as pessoas, esse é um comportamento imoral. Percebeu onde tem julgamento? Tá? Mas eu posso dizer que essas duas palavras, elas se conectam num assunto. Então, elas são análogas. Elas podem ser associadas. Por isso que a gente faz confusão. Porque elas estão dentro de uma família semântica. Elas partilham dessas informações. Tá bom? Melhorou? Tá, então, toda vez que um professor falar para vocês, isso é análogo, puxa na sua cabeça, isso está relacionado. Em algum momento ele se conectou, mas não necessariamente ele vai se substituir. Se conecta, tá bom? Só para você ter uma ideia, os dicionários que a gente usa, os antigos, alguém aqui tinha dicionário de bolsa, pequenininho, que guardava para levar para a escola? Alguém viveu essa experiência de ter um dicionáriozinho? Ó, então, sua mãe? Nossa, Malu, que horror, que desagradável isso aí, pesado, pesadíssimo. Tá? Sua mãe deve ser super jovem como eu, deve ter no máximo 32 anos. Ó, continuando aqui. O que eu quero dizer? Agora me machucou. Ó, dá licença. Ó, o que acontece? Esse amoral e esse imoral, eles são palavras que estão dentro de um universo que fala de um mesmo conteúdo, mas são conteúdos diferentes. Tá? Deixa eu pegar aqui o chat, que tem um monte de coisa aqui. Eu fico tentando ler o chat e me perco. Alheio à moral é sinônimo de amoral. Isso é verdade, tá? Deixa eu ver que tem mais umas coisas antigas aqui. A moral é tipo não possuir moral, e imoral é o que foge. Isso, deu certo. Tá. Aí tem uma pergunta da Sara, excelente, que fala sobre o ismo. Eu sempre falo dessa palavra em sala de aula. Ó, tem uma sequência de palavras que terminam com ismo, que remetem à ideia de vício ou doença. Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Percebeu? Que são informações de valor negativo. Algumas dessas palavras, elas foram reformadas, tá? Foram reajustadas, por quê? Porque elas, na língua portuguesa, elas estavam num conteúdo negativo e elas precisaram sair desse conteúdo porque elas não combinavam com isso. Por exemplo, a palavra alcoolismo, né? Hoje, o ideal é que se use a expressão alcoólico ou alcoolista, tá? O alcoolismo a gente não usa mais. Pelo menos quando a gente deseja o uso de uma linguagem mais técnica, adequada e menos ofensiva. É como a expressão homossexualismo. A gente também não usa mais. Se a gente quer ser uma pessoa educada, se a gente quer mostrar conhecimento, a gente vai usar homossexualidade, homoafetividade, tá? Porque se encaixa dentro desse universo, que foi um universo reformado, tá bom? Cláudia,
Tem a ver com a ideia de mimimi? Não, 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 não. Não faça isso, tá? Tem a ver com a ideia de ajustar uma nomenclatura para se atender a uma nova demanda. Eu gosto mais dessa informação, acho que fica mais adequado para todo mundo, tá bom? Beleza? Agora deixa eu ver aqui mais perguntas. Cristianismo, islamismo, aí entra na ideia de cristianismo, islamismo, espiritismo, tá bom? Judaísmo, entra na ideia de crença, tá? Conteúdos relacionados a valores. Não tem nada, nada, nada que seja aí negativo. Mas aí, se você fala, por exemplo, em nazismo, aí você tem esse conteúdo negativo. Vai ter que analisar a palavra e o universo onde ela se construiu, para saber se é negativo ou se não é. Perfeito, depende do contexto. Tá bom? Belezinha? Bom, moralista é aquele que usa abusivamente da moral. Olha que legal. E moralmente é o modo como se comporta, usando a moral. Esse mente aí, né, para quem gosta de português, lembra que esse mente, ele é um sufixo formador de advérbios de modo. Então, moralmente é agir com a moral. Acho bonito isso aí. Moralizar é verbo, né? É a ação de usar a moral. Desmoralizar é a ação de usar aquilo que não vai gerar moral. E eu digo a vocês uma coisa bem importante, que é assim, que é o que eu queria desse slide, tá? Por exemplo, ó, quando eu olho essa sequência, slides, né? Essa minha anotação. Quando eu olho essa sequência de palavras, eu tenho palavras que aqui, elas mudam de classe. Por exemplo, ó, amoral, opa, perdão, deixa eu tirar daqui, ó. Amoral, imoral, são palavras que a gente chama de adjetivo. Não precisa sofrer com isso, tá? Moralmente é advérbio. Moralizar é verbo. Desmoralizar é verbo. Tá vendo? Moralista é adjetivo. O moralismo é o substantivo. Então, o que acontece? A gente vai olhando e percebendo que conforme você vai criando estruturas para essa palavra, ela vai mudando de classe. Ai, mas agora vem a parte mais legal da aula. Qual que é a parte mais legal da aula? Me ver, né, fazendo isso? Não. A parte mais legal da aula é essa aqui, ó, que eu vou matar um exercício para vocês. Quer ver? Ó, moral. Aí eu pergunto assim, ó, quando eu coloco esse A, eu mudo o conteúdo semântico do radical, sim ou não? Pode votar aí, vocês que sabem. E aí? Olha, eu adoro essa resposta. Vou dizer, sabe por quê? A resposta é não. Eu espero que vocês estejam magoadas. Esse era o meu objetivo. Magoei? E se eu magoei, deu certo esse pedaço da aula. Por que que eu disse isso? Porque olha só que legal. Adorei. Ó, esse A indica ausência de moral. Então eu não mudei o conteúdo. Eu apenas neguei o que aqui dentro estava. Então, moral não deixou de ser moral. Foi apenas negado a moral. Se ele tivesse deixado de ser moral, eu não teria mais. Não mudei, apenas fiz alterações. Exatamente. A base semântica mantém-se a mesma. Você vai adicionando informações. Entende agora? Quer ver? Ó, olha que legal. Eu vou colocar aqui a palavra terra, só para vocês pensarem comigo, ó. Terra. Fechou? Em terra é uma coisa. E agora?
Desenterra é outra coisa. E o que eu fiz? A palavra terra não existe mais? Ela não é mais base semântica? Claro que ela é. Ó, enterra é pôr na terra. Desenterra é tirar da terra. Você viu como é que funciona? Então, cuidado com as pegadinhas dos exercícios que falam disso. Tá bom? Vai matei algumas coisas pra gente. Então, agora vamos lá. Chegamos nos momentos mais importantes para acalmar o coração de alguns de vocês. Prefixos, falsos prefixos e sufixos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Prefixos, tudo bem? Então, como é que funciona? Quando eu digo que é um prefixo, eu preciso entender, tá? O que esse universo do prefixo é capaz de fazer. Então, por exemplo, o desleal indica aquilo que não tem leal, não é leal. O impossível é o que não é possível. O refazer é o fazer de novo. Bom, não estou sofrendo. Falso prefixo. Deixa eu já colocar o sufixo aqui para você entender. O que é um falso prefixo? O falso prefixo é o seguinte, vamos lá. Ó, vou mostrar um negócio para vocês. Olha só. É o seu momento, hein, Gustavo? Ó, eu coloco aqui a palavra pré. Eu coloco aqui a palavra micro. Eu coloco aqui a palavra semi. Tá? Diz para mim, o que é pré? Se alguém tiver uma ideia, pode pôr no chat. Antes. Micro. Micro. Pequeno. Semi. Metade. Eu adorei. Tá ótimo. Diz para mim, o que significa esse aqui, ó? Eu continuo. Esse aqui. Agora eu quero esse aqui. Agora eu quero esse aqui. Tá, você percebeu que interessante? Esse grupo aqui, ó, é um grupo que tem um conteúdo mais fácil de ser percebido. E eu posso provar pela quantidade de respostas que eu tenho no chat. Esse aqui, eu tenho um número muito menor de respostas. Por quê? Porque eu não tenho tanta certeza do que significa. Quando um prefixo ele tem essa característica, né, ele é um prefixo de verdade. Ele vai assumir o sentido que ele tem quando ele se juntar ao radical. Ó, ele vai conseguir. Não sei se vocês sabiam que advogado tem isso, né? Ó, advogado, ad é próximo, vogar é pedir, advogado é aquele que se aproxima para pedir pelo outro, tá? Então, olha que interessante. Esses prefixos aqui, ó, esses, né, são os prefixos que nós estamos acostumados. E esses daqui, ó, quer ver? Só colocar uma caneta mais interessante. Esses, ó, pré-escola, micro-ondas, semi-reta, subsolo. Ó, esses que conservam um significado e quase me fazem pensar que é uma palavra.
esses prefixos, eles não têm as características elementares do prefixo. Quais são essas características? Apenas assumirem significado ao lado do radical. Esses daqui, eles parecem que eles têm significados próprios. Esses são os falsos prefixos. Aí, antes que alguém me pergunte, né, mas um falso prefixo é um prefixo? Eu respondo a vocês. Uma pessoa falsa ainda é uma pessoa? Então, um falso prefixo ainda é um prefixo. Deu para me entender? Então, quando você olha essa palavra como... Olha, eu sei, eu não me orgulho do que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo que... Ai, tá vendo? Que facinho? Não. Mas quando eu olho a palavra supermercado, eu não estou olhando para uma palavra composta. Eu estou olhando para uma palavra derivada. Como é que você tem tanta certeza? Porque essa palavra supermercado, ela tem um super, que é um prefixo que quase me enganou. Ele é um pseudo prefixo, tá? Um falso prefixo. Entendeu? Mais o radical mercado. Cláudia, de 0 a 5, considerando que 5 seja algo muito importante para a prova e 0, algo que nunca se viu em prova, você classifica o falso prefixo de que forma? Para os vestibulares mais contemporâneos, 0. E se cair? Você quer a verdade? Se cair, eles vão colocar um texto teórico explicando o que é um falso prefixo. E aí eles vão fazer uma questão de interpretação desse texto. Jamais vão te colocar numa saia justa. E de quem você está falando? De todas as bancas decentes desse país. Tem alguma banca indecente que eu conheça, não? Tá? Todo mundo tem bastante sensatez. Tá bom? Então não fica sofrendo com isso. Saiba que existe, saiba que é assim que funciona, mas não entra nessa pira de ficar adivinhando, tá? Eu posso mostrar um negócio sobre o uso do hífen? Vocês têm problemas com o uso do hífen? Deixa eu mostrar um negócio bem rapidinho que vai ajudar a vida de vocês. Ó, coisa, mas eu não vou sofrer muito, tá? Micro-ondas. Micro-ônibus. Sabia que é assim que escreve? Você quer o motivo? Quando termina com uma vogal igual e começa com outra, ó. As duas são iguais. A gente separa com hífen. Tá bom? Quer ver um outro caso bem bonitinho para você memorizar? Ó. Escola. Olha que bonitinho. Infraestrutura. Olha que legal. Ó. Vou trocar a cor aqui para ficar legal de você olhar. Quer ver? Olha. Termina com uma vogal diferente da outra. As diferentes a gente junta. Tá vendo? Ó. Posso continuar insistindo um pouquinho mais? Deixa eu falar do pré, do pós, do vice e do ex, da ex. Todo mundo pronto aí? Esses aqui, ó, se tiver esse acento aqui, ó, no pré e no pós, tem que ter acento, tá? Senão não vai funcionar. Se tiver esse acento, sempre tem hífen. Então, lembra, o acento tem hífen. Acento, hífen. Vice, sempre tem hífen. E acredite, ex. Se é ex de verdade,
Tem que separar. Tá bom? Beleza? Então, é pré-escola, pré-vestibular, pós-doutorado, vice-diretor, ex-marido. Tá bom? Beleza? Ai, tô com vontade de falar mais um. Que eu acho que não custa, né? Ah. É porque aí ajuda, né? A pensar na vida depois. Quer ver esse aqui? Que legal que é? Esse aqui é assim, ó. Ó. Semi-reta. Vou grudar o reta. Mas olha só. Se eu colocar o R aqui do reta, um só, vai ficar semireta. Ah, semireta. Aí eu tenho que pôr dois R's. Tá vendo? É igual mini saia. Mini saia. Se colocar um S só, fica mini saia. Sabia que é por isso que girassol tem dois S's, né? Nomes de coisas, comidas, animais. Ó, não, peraí que eu vou melhorar. Peraí, deixa eu só escrever mini saia. Mini saia. Ó, quer ver? Aí o que que você marca? Marca assim, ó. Marca assim. Termina em vogal, aí põe dois R's. Termina em vogal, aí põe dois S's, tá? Esse caso aí, Gustavo, você pode marcar aqui nome de animal e de planta. Você põe hífen. Tá? A gente chama de espécies botânicas e espécies zoológicas. Fora isso, tem umas exceções, tá bom? Fechou? Vamos voltar lá para o nosso slide ser feliz. Então, falso prefixo, ó, apresenta valor semântico. Já deixa aí, ó. Esses caras aqui, tá? E o sufixo, ele vai indicar o quê? Ó, aqui ele está indicando tamanho, tá vendo? Ó, aqui ele está indicando ocupação. Ah, e a história do brasileiro? Vocês já ouviram falar da história do brasileiro? Brasileiro, ele tem o mesmo sufixo que pedreiro. Pedreiro. Pedreiro é o que trabalha. Pedreiro é aquele que trabalha com a pedra. É igual o padeiro, é aquele que trabalha com o pão. É igual o marceneiro, é o que trabalha com a madeira. E o brasileiro é o que trabalhava com o pau-brasil. E aí, como ele é o primeiro trabalhador, vamos dizer assim, reconhecido, né, do Brasil, primeiro a ser explorado, ele virou adjetivo pátrio, mas esse sufixo aqui indica ocupação. Porque normalmente os adjetivos que indicam origem terminam em ense ou ano, né? Ó, londrinense, curitibano, né? Termina dessa forma, tá bom? Agora a gente está quase lá. Derivação prefixal e sufixal. Olha que bonitinho. Na derivação prefixal, você só tem um prefixo. Ó, não tem como dar errado. Indecisão é não decidir. Prever é ver de... Ah, olha que legal. Olha aqui, ó. Olha para esse caso. Você viu que está sem acento? Aí escreve junto. Tá? Tá vendo? Ó, que legal. Para você ver como essa história da regra é boa, né? Você viu, ó, terminou em vogal, começou com S, ó, e põe dois S. Igualzinho a gente acabou de falar. Tá bom? Então, antessala é o que está antes da sala. Você sabia que é diferente, né? De anti. Anti com i? Peraí. Anti com i é contra. Por isso que é remédio anti-inflamatório. Ah, e aí vem a pergunta. Anti-inflamatório. Escreve junto ou separado? Anti-inflamatório. Separado. Porque termina em i e começa com i. Né?
Quer ver uma outra? O povo tá bom demais hoje aqui. E se fosse anti-hemorrágico, né? Com H. Anti-hemorrágico. É aquilo que você toma para combater a hemorragia. Tá bom? Então é com I. E antessala. Por isso que é antebraço. Antebraço, e não antebraço. Ante. Tá? E aí, você sabe que quando eu vou resolver exercício com palavras difíceis assim, eu me pauto um monte no significado dos prefixos e sufixos, que eles me ajudam um monte. Quer ver? Ó, que legal. A realidade é aquilo que está dentro do real. Sabe o que é o bondoso? Sabe o que significa esse oso? Vocês não vão acreditar. Cheio de. Bondoso é cheio de bondade. Cheiroso, cheio de cheiro. Gostoso, cheio de gosto. Feioso, cheio de feiura. E assim vai indo. Moralista é o comportamento, que a gente acabou de falar há pouco ali, né? Então não tem como dar errado. Tipos de derivação. Ah, essa aqui é legal. Eu gosto disso aqui, porque é fácil, ó. Derivação prefixal e sufixal. Agora é hora de só acompanhar. Ó, você percebe que existe... Deixa eu ver se tem aqui mais um que dá para ver melhor. Ó, depois eu mostro, ó. Você viu que existe leal, existe desleal e existe lealdade. Agora, olhem abraçar. Ó, não existe brace, não existe abrace e não existe braçar. Só existe abraçar. Você viu só? Então, se só existe abraçar, significa que o acréscimo é simultâneo. E isso a gente chama de parassíntese. Quando eu posso trocar essas partes, tirar, resolver pôr, resolver não pôr, aí a gente diz que esse acréscimo é um acréscimo independente. Aí a gente chama de prefixal e sufixal. Você entende agora por que infelizmente, é prefixal e sufixal? Acho que entende, porque, ó, existe feliz, existe infeliz e existe felizmente. Não é verdade? É diferente, por exemplo, da palavra amanhã, né? Eu gosto dessa palavra, ó, amanhecer. Ó, que vem de manhã. Né? Então, esse aqui é o radical, amanhã. Não existe amanhã. Não existe. Não existe amanhecer. Não existe. Só existe amanhecer. Então, é parassíntese. Né? Bem tranquilo. Aqui esse slide explica direitinho, ó. Ó. Né? Aqui você consegue ter os dois movimentos independentes. Então, anota, ó. Acréscimo independente. Independente. E aí, aqui, ó, que vê que engraçado, ó. Anoitecer. Não existe anoitecer, tá vendo? Então, é acréscimo simultâneo. Eu sei que eu vou ver uma pergunta agora, assim, ó. Cláudia, se eu tirar um só e já desapareceu o sentido, já é parassíntese? Já, tá? Então, ó, acréscimo necessário. Acréscimo simultâneo. Tem bastante gente que sofre com isso. Eu fazia parte do grupo, até que eu resolvi fazer o seguinte: substantivo que deriva verbo vai gerar esse movimento, sabe? Tipo, noite, anoitecer, manhã, amanhecer, sabe? Em tarde, entardecer. Isso tudo é prefixal, é parassíntese, perdão. Beleza? Derivação regressiva eu adoro. Por quê? Porque assim, fica muito legal da gente perceber como a palavra se constrói. Olha que legal. Essas palavras que vocês estão vendo aqui, ó, essas daqui são verbos, tá? Verbos. E essas palavras aqui são substantivos. Tá vendo? Guarda isso aí. É importante que você observe que existe uma cronologia nessa história.
Primeiro existe a ação. Primeiro, a ação. Depois, o resultado. Então, olha que interessante. Aqui é primeiro. Então, essa é a palavra que vem primeiro. E essa é a palavra que vem depois. Então, se eu puxar uma flecha, essa é a palavra primitiva. E essa é a palavra derivada. Essa derivação me faz perceber que a palavra derivada tem uma estrutura a menos. Então, se a palavra derivada ela é menor, ela diminuiu em estrutura. Por isso que a gente diz que ela é uma derivação regressiva. Vou de novo. Ó, essa é a ação. Ela vem primeiro. Esse é o resultado da ação. Ele vem depois. Essa é a palavra primitiva. Essa é a palavra derivada. Essa palavra tem uma estrutura que essa não tem. Então, a derivada é menor. Ela diminui, ela regride em tamanho. Vamos de novo? Ó, combater. Essa é a ação. Acontece primeiro. Ela é a primitiva. Essa representa o resultado. Então, essa é a derivada. Cláudia, sempre vai ficar com R a menos? É. E é muito legal, cara, que você tira esse R, ele vira um substantivo. É tipo, quer ver? Beijar, beijo. Né? Primeiro você faz a ação para depois você ter o resultado dela. Que coisa louca, né? Faz um favor para a Cláudia, vai ser bem importante. Esses substantivos aqui, ó, tá? Que são derivados, ó, a gente vai chamar de substantivos abstratos. Tá bom? Eles são importantes para a gente vai falar deles depois. Tá? Beleza? Eu gosto da parte da... Cláudia, no caso de separar e separado. Não. Separar é um verbo. Separado é o resultado, né, de separar. Você consegue perceber que você colocou uma informação? A palavra separar é menor que a palavra separado. Então, não é regressivo. Você adicionou uma estrutura. É uma derivação sufixal normal. Tá bom? Beleza? Um caso assim seria o caso, por exemplo, de combate, combater, pesca, pescar, beijo, beijar, ataque, atacar. O atacar vem antes do ataque. Tá? Estudar, estudo, sim. Perguntar, pergunta. Exatamente. Tá? Exatamente. Separar, separação? Não. Separar é a ação. Separação é o resultado. Não ficou menor. Não ficou menor. Então, a palavra que não reduz não é regressiva, é uma derivação normal. Tá bom? Vocês estão com fixação com essa coisa da separação, gente? Vocês querem conversar? Derivação imprópria, quando a troca de classe, tá bom? Eu gosto disso aqui, eu vou falar disso muitas vezes ainda. Trocar de classe, o que significa? Deixar de ser uma coisa para ser outra, né? Aqui eu gosto desse slide porque assim, ó, quando eu coloco essa frase aqui, esse não aqui, ó, tá vendo? Ele é um advérbio de negação. Olha que beleza. Tá? Agora, quando eu coloco essa frase aqui, ó, olha que bonito que ele é. Ele deixa de ser um advérbio. Ele passa a ser o assunto da frase. E aí tem uma máxima que você vai aprender simplesmente porque você vai assistir a essas aulas. Deixa eu contar um negócio.
Todo substantivo na língua portuguesa é acompanhado de artigo. Então, onde tem um artigo, tem um substantivo. Acredita? Então, olha isso. Olha quem apareceu. Um artigo. Então, esse cara aqui passou a ser um substantivo. Quer ver? Você pega, por exemplo, a palavra, sei lá, roncar, em homenagem à Amora. Roncar. E eu digo, o roncar da Amora. Já não é mais verbo. É um substantivo. Entende? Então, isso é muito legal. Aí você vai conseguindo trocar a classe. Aí a gente tem aqui outros processos. Neologismo é quando a gente cria novas palavras. É legal guardar isso aqui, ó. Neo é novo, né? Novo, ó. Tá vendo? Neo é novo. Então, uma nova palavra. Eu pego uma palavra que já existe e dou um novo sentido. Eu pego uma palavra que não existe, eu crio essa nova palavra. Ai, Cláudia, adoro ser criativo. Guarda para você. Não é hora, tá? Você tem que olhar o dos outros. Você guarda para suas cartas pessoais, mensagens. Onde cabe uma figurinha, cabe um neologismo. Cabe figurinha numa dissertação? Não cabe, então não cabe um neologismo, tá? Guarda isso no seu coração, tá bom? Então, pratique o deboísmo. Eu achei tão feio isso aqui, mas resolvi pôr, que eu acho que ia ficar de boa, né? Eu não sei exatamente como vai ficar de boa, não que eu não fique, mas acho que deve ser assim, ficar meio vegetando. Ó, dar um Google é pesquisar, né? E estamos só ficando. Eu acho que é aquele momento em que você catraca um desconhecido. Eu tenho essa impressão, tá? Então, você deslocou o significado do ficando, criou uma expressão nova a partir desse dar um Google, e essa palavra não existe no português. Tá? Normalmente, neologismo aparece muito em artigo de opinião. O pessoal vai criando. Ah, Burnout é igual piripaque. Isso! Mas eu não sei, é verdade. Tive um piripaque. É verdade, adorei. Guimarães Rosa vai criar, mas o Guimarães, ele tem uma licença poética, né, gente? Vamos combinar que se a gente fosse o Guimarães Rosa nesse momento, ó, não sei nem o que a gente ia estar fazendo agora. Criando uma palavra, ó, né, sendo genial. Entendeu? Então, o Guimarães pode. Ele pode, ele faz, ele fez, a gente não, tá? E, por fim, aí a gente vai chegar no empréstimo linguístico, que são as palavras de origem estrangeira, né, que nós usamos, check-in, pendrive, outlet, blackout, que é uma lei, né, que pede para que a gente evite o uso de termos estrangeiros nas nossas publicações oficiais. Então, redação é uma publicação, tá? Eu não sei o que significa bom, não sei mesmo. Ó, tigela, verdade? Você tá vendo? Não tem a menor noção. Essas daqui que eu coloquei, eu acho que eu sei o que é, tá? Agora, o mais importante é que, assim, a gente sabe que existe, se for usar num texto e precisar, pelo amor de Deus, termo estrangeiro em texto deve ser aspiado. Entende o que a Cláudia está dizendo? Põe aspas para marcar que não é do nosso movimento ortográfico. Tá? Não, não faz parte do nosso repertório. Não é pecado, só mostra que você sabe que você está trazendo uma palavra de fora. Tá bom? Tá? Aquelas palavras abrasileiradas, shopping, não, shorts tem Não, ô Cláudio, tipo uísque. É porque eu pensei em uísque. O que que significa? Porque tem com U e com W. É o caso, eu não sei o whisky, né? Eu nunca vi com U, mas também eu não sou leitora da palavra whisky. E não é sendo chata, nada. Eu vou pegar uma que eu sei, né? Shampoo. Essa foi a portuguesada, né? E quando a gente. É o mesmo caso. Não, não é o mesmo caso, né? Porque shampoo a gente passa na cabeça. Ah, o whisky não. Ah, então o que acontece? O whisky, como é que serve? Pois escreve whisky aí pra mim, tá? Ó, que eu não sei, nunca vi whisky. Whisky, whisky. É verdade, whisky. O whisky. O whisky. Então, é para portuguesamento.
Você sabe que tem umas que a gente nunca vai aportuguesar, né? E quando a gente tenta, fica uma coisa horrível. Vamos aportuguesar ela, ó, que chique, né? Shampoo é chique também. Vamos aportuguesar hot dog. Hot dog. Vai virar hot dog. Ô, hot dog. Ninguém vai fazer isso. Não combina. Então, algumas deram certo, outras não. Evita. Se não sabe, evita. Não tem problema. Faz parte do nosso movimento tentar... É igual sutiã, né? Sutiã, lingerie, que a gente ainda não sabe como é que escreve. Ó, tá bom? Normal, sem sofrer. E por fim, a gente chegou aqui, ó, no caso das onomatopeias, né? Que é o Poft, Snap, Tipou, mas eu queria aqui, eu vou citar um aluno que eu adoro, chamado Gustavo, que falou de Guimarães. Esse cara vai usar onomatopeias, né? E ele vai propor, por meio das onomatopeias, a criação de palavras, né? Que façam referência ao som. Esse sertão que ele se transforma em testemunha, né? Testemunha sensorial, né? Ele é genial. Você se senta do lado do Guimarães, parece que ele te convida a ouvir, sentir, tocar o sertão, em toda a sua crueldade e dificuldade. Então, Guimarães pode, ele vai, ele pode, e a gente não entende nada do que ele escreve, porque é muita palavra nova, é muita forma de ouvir e ver que a gente nunca pensou, por isso que ele é tão genial, tá? Então é isso, não vai pensar que a onomatopeia só existe na Turma da Mônica, que aí você deixa a Cláudia bastante chateada, e o Guimarães vai ficar mais magoado que a Cláudia, tá bom? Gente, eu terminei a aula de formação de palavras. Posso dizer um negócio? Parte mais importante dessa aula. Ai, de verdade. Cara, não sofra com os nomes. Sofra em tentar desvendar o que uma palavra quer dizer. Tá? Sofra com isso. Sofra com a ideia do porquê alguém criaria uma palavra. Porque é isso que está sendo cobrado hoje em dia. Menos nomenclatura, mais leitura crítica. Tá bom? Beleza? Vocês vão aprendendo isso com o tempo, vão ficando cada vez mais seguros. Tá? No mais, a parte teórica dessa aula acabou, então eu vou parar de gravar. Se alguém tiver alguma consideração, eu ainda vou ficar por aí. Ó, interromper, interromper, interromper.